Demorou, mas chegou, gente. A saga do Wolverine número 9 já está entre nós. E não à toa eu passei esse vídeo na frente. Então hoje, logo depois da vinheta, tudo sobre essa Trazilda aqui, beleza? Olá, eu sou Inácio Santos. Este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men. E hoje trazer até vocês a saga do Wolverine número 9 da Panini. Essa saga que, além de atrasar, não é tão do Wolverine assim, né? O Dente Sabre, o Justiceiro, o Homem-Aranha fazem participações especiais, beleza as participações, mas a gente chega a ter uma história que não tem o Wolverine. É um especial do Dente Sabre com o Homem-Aranha e o Justiceiro. E vamos falar a verdade, os protagonistas são o Homem-Aranha e o Justiceiro, apesar de ter o nome do Dente Sabre. Ele aqui tem uma participação bem discreta, vamos dizer assim. Mas bom, é mais um número, né? Saiu o 9, saiu também o 10. Eu vou fazer o vídeo das duas em seguida, se for possível. E aproveitar para dizer, né? Os dois exemplares de A Saga do Wolverine que vão ganhar vídeo aqui, tanto o 9 quanto o 10, vieram da Maximus Comic Shop. Uma Comic Shop aqui em São Bernardo do Campo, na rua Prestes Maia, número 211, no centro de São Bernardo, onde você encontra muito material, muita revista em quadrinhos, inclusive alguns usados de ótima qualidade, material antigo, action figures, e que de vez em quando tem eventos. Recentemente, Frank Martin, o colorista do Batman Absolute, estava lá autografando artes para que as pessoas, né, inclusive formou fila de ir para a rua, assim, né, para que as pessoas pudessem ter uma boa amostra do seu material e uma lembrança desse grande artista. Ivan Reis também já esteve lá. Então fica aqui convite para você conhecer a Maximus Comic Shop. Bom, voltando aqui, a saga do Wolverine número 9 encaderna Wolverine 73 e 74, Spider-Man, Punisher, Sabretooth, Designer Games, uma edição especial, uma graphic novel, e Wolverine and Punisher Damaging Evidence número 1. Sim, meu inglês é esse mesmo, gente. É fraquinho desse jeito. Bom, as duas primeiras histórias são da mensal do Wolverine e vão trazer, são do Larry Hama, né, inclusive, e ele vai trazer a conclusão do encontro do Wolverine e da Jubileu com um sentinela. E quem está vendo aqui a arte que eu estou mostrando já está vendo que multiplicou, né? Tem um monte de sentinela. Tem uma explicação para isso. Essa explicação remonta os encontros antigos dos Vingadores com sentinelas. E eu recomendo demais que você assista, e eu vou deixar nas telas finais, o nosso vídeo, X-Men Principais Personagens Sentinelas. Porque ao contar a saga desses constructos, eu acabei contando seus encontros com outros heróis que não são mutantes. E o Formigueiro, uma base que aparece aqui, é muito importante aí do confronto então dos Vingadores com essas criaturas, tá? Os Sentinelas, muito tempo atrás, tiveram a brilhante ideia, foram convencidos pelo Ciclope de que eles deveriam destruir o Sol para acabar com as mutações na Terra. Isso deveria levar ao fim deles, porque eles viajaram em direção ao Sol para fazer isso. Mas um Sentinela voltou. Esse cara voltou até a Terra e se reuniu com outros sentinelas nessa base, o Formigueiro. Tá? Isso é um resumão do que você encontra no nosso vídeo X-Men Principais Personagens Sentinelas. Mas não eu recomendo que você veja o nosso vídeo, obviamente, mas não é essencial para entender aqui. Então, vai haver essa conclusão, né? Vai haver a conclusão do encontro do Wolverine da Jubileu com esse sentinela, que começou no número 8. E depois disso a gente vai para o crossover do Justiceiro, o Dente Sabre e o Homem-Aranha. Esse crossover aqui é mais fraquinho, mas não é tão fraco quanto a minissérie que vem em seguida, que é do Wolverine e o Justiceiro, só os dois, né? Mas é uma história fraquinha e, gente, não tem nada a ver com o Wolverine. Não acontece nada importante aqui pro cânone do Dente Sabre para dizer que vai ser relevante no futuro, nem nada disso. Só uma história um pouquinho mais legal. O que acontece aqui? O Justiceiro está envolvido numa investigação porque moradores de rua têm desaparecido. O Homem-Aranha está envolvido em desaparecimentos em uma determinada faculdade. E o Dente Sabre tem percebido maus tratos com animais, além de ter sido parcialmente incriminado por estar na cidade e pelo fato de que as vítimas, pessoas que depois aparecem mortas por garras, né? Então o Dente Sabre também meio que foi incriminado, né, por quem quer que esteja agindo. E isso tudo vai levar os três, primeiro a uma rota de colisão e depois a uma união parcial. Parcial, porque o Dente Sabre nunca se torna confiável. E é claro que a trama vai para outros rumos, e a gente vai descobrir que existe outro culpado, e eu acho que isso nem é spoiler. Eu sempre acho legal ver a dinâmica do Justiceiro com heróis que não matam,
como o Homem-Aranha, e os caras tentando impedi-lo. O Homem-Aranha fica até meio cômico nessa história, por isso que eu gostei um pouco dela. Não que o roteiro dela seja brilhante. É mais um clichê, mas um clichê divertido. Já o Wolverine e o Justiceiro que vem depois, tem aí seu mérito, porque é o seguinte, você vê nessa edição praticamente só o Justiceiro. Aí depois vai aparecer o Wolverine. Eles estão em frentes diferentes, só no número 10 que os dois vão se encontrar. Não tem nenhum mistério, você entende o que está acontecendo, né? Tem um ciborgue aqui, esse ciborgue está sendo criado pelo Wilson Fisk. Então esse vai ser o ponto de convergência dele com os Carniceiros, que são ciborgues inimigos, o Wolverine. E o Wilson Fisk está desenvolvendo esse ciborgue para enfrentar o Frank Castle. Inclusive uma trama um pouquinho mais complexa do que só enfrentar o Frank Castle. E aí isso vai fazer com que o Wolverine, que está lá contra os Carniceiros, acabe encontrando o Frank Castle, mas na próxima edição. Então apesar da história ser fraca, eu não gostar muito dos desenhos, pelo menos eles têm o cuidado de construir o encontro. Mas é um encontro que só se resolve no número 10. Gente, eu sigo recomendando, principalmente para quem já está fazendo a coleção. Tá? Você leu o número 8, quer saber como terminou a história dos Sentinelas, escrita pelo Larry Hama, vai entender aqui. Essa minissérie do Wolverine com o Justiceiro era inédita em português. Quando eu vi o checklist, eu achei que ela era uma outra minissérie que eu já havia lido. Essa eu gostava menos ainda, mas não, até que foi uma grata surpresa. Porque apesar da história assim não ser boa, espetacular, pelo menos eu estou lendo um material que eu ainda não havia lido, né? E ela vai concluir essa minissérie do Justiceiro no próximo número, que também inclui a participação do Wolverine em Atrações Fatais. Saga que essencialmente é centrada nele, né? Porque é como o Wolverine perdeu o Adamante. Mas isso é assunto para um outro vídeo. R$ 45,90 ainda, né, o preço do ano passado, 144 páginas, e repetindo, ela encaderna aqui dois números da revista do Wolverine original americana, os números 73 e 74, a graphic novel Spider-Man Punisher Sabretooth, né? Eu vou tentar pronunciar certo, não. Designer Games, e a minissérie do Wolverine com o Justiceiro, Evidências, qual que foi a tradução que eles deram aqui? Evidências, da magia, evidências, Provas Destruidoras. Provas Destruidoras é a tradução, beleza? Agora vamos lá para o resumo completo dessa edição. Se você gosta desse formato de vídeo, aproveita e curtir o vídeo, se inscrever se você ainda não é inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, hype o vídeo se isso for oferecido a você, que ajuda pra caramba também. Considere se tornar membro, pagar um pouquinho por mês e assistir nossos vídeos antecipadamente, que eu agradeço demais. Wolverine 73 e 74. Após analisar os dados cronológicos que o Sentinela consegue absorver através do portal que o Teleporter deixou aberto, tudo isso na edição passada, né? O Teleporter abrir esse portal não apareceu na edição passada, mas esse portal existe já desde a edição passada e provavelmente o Teleporter o deixou aberto durante o massacre que os carniceiros sofreram nas mãos dos sentinelas liderados pelos Upstarts. Mas bom, esse portal está aberto. Esse sentinela é um remanescente do ataque aos carniceiros, mas que ganhou consciência após se contaminar com os fluidos da loja de corpos da Espiral. E ele está acessando os dados que estão vindo na forma de energia pelo portal, né? O Teleporter era capaz de abrir portais através do tempo e do espaço. E o objetivo do Sentinela, ele narra ao Wolverine e a Jubileu, é conseguir a superioridade das máquinas, né? Que as máquinas vençam a guerra contra humanos e mutantes. Então, colhendo os dados na forma de energia que emanam desse portal, o Sentinela chega à conclusão que o seu destino deve ser o Formigueiro, a base onde os Sentinelas hibernam desde ter sido derrotados pelos Vingadores, né? Uma das várias levas de Sentinelas. Assim, ele retorna até lá. Wolverine e Jubileu, que querem detê-lo, vão também através do mesmo portal. E Jubileu teve uma revelação também na edição passada, ao entrar no portal, que continua ativo mesmo sem o teleporte, de quem são os responsáveis pelo falecimento dos seus pais. Justamente dois malandros ali que Wolverine e ela já tinham encontrado no passado, na própria revista do Wolverine. Tá bom. Eles atravessam o portal, chegam até o formigueiro, encontram os sentinelas. Os sentinelas logo passam à liderança desse sentinela mais evoluído vindo do futuro. E o embate entre a dupla Wolverine e Jubileu contra esses sentinelas vai fazer os sentinelas pensarem um pouco mais. Isso porque quando os sentinelas chega a temer em determinado momento, né, eles estão evoluindo, ainda mais com a ajuda desse sentinela mais evoluído, ele chega a temer o fim da sua existência. E a Jubileu se compadece dele, permitindo que ele viva. Enquanto um outro sentinela, inclusive um dos mais evoluídos ali, o primeiro, né, que viajou no tempo para se encontrar com os demais, ele
pegou um sentinela que estava bem destruído e usou suas peças para se reparar, e dane-se que ele tinha uma consciência, né? Então quando ele viu, falou, não, peraí, eu matei um dos meus para que eu poder me reconstruir, você, que é a nossa adversária, demonstra sentimentos por esse outro sentinela, mas como? E aí ela explicou que era compaixão, e ele ficou intrigado e chega à conclusão, depois do confronto, que na verdade, né, depois de um tempo de confronto, que na verdade a evolução verdadeira está em manifestar essas coisas sem razão que a humanidade faz, né? O mais normal seria que o humano então matasse, destruísse o robô para manter sua vida. Curioso sobre isso, o sentinela faz vários cálculos e diz que vai lacrar o formigueiro consigo mesmo dentro e os sentinelas remanescentes. E com seus cálculos ele diz que vai levar alguns milhares de anos para que eles atinjam a consciência dos humanos, mas que eles vão fazer isso, para assim entender o que a Jubileu acabou de demonstrar e assim evoluir de verdade. Por fim, ele se oferece para enviar o Wolverine e a Jubileu através do portal, porque ele está carregado de energias coronais, mas antes que o Wolverine possa responder, a Jubileu pede para ser enviado ao lugar onde eles podem encontrar os dois assassinos de seus pais. Lá, ela diz que está disposta a matá-los, o Wolverine deixa que ela tome a frente da situação, mas na hora H, a exemplo de Lince Negra e outras pupilas do Wolverine, ela não tem coragem, acaba apenas por derrotá-los e não executá-los a sangue frio. Já na graphic novel, Dente Sabre, Justiceiro e Homem-Aranha vão se envolver graças a desaparecimentos diferentes que estão acontecendo na cidade. Moradores de rua estão desaparecendo e o Justiceiro está investigando isso, a polícia não liga. Já o Homem-Aranha está trabalhando numa faculdade, né? Peter Parker está trabalhando numa faculdade, e ele vai ver que vários dos animais que fazem parte do laboratório vão ser destroçados. Então ele vai sair investigando isso, o Justiceiro vai sair investigando a perda de vidas dos moradores de rua, e a gente vê que o Dente de Sabre também está vagando pelas ruas, rastreando alguém que tem feito mal a animais e tem jogado também a culpa da morte dos moradores de rua nas costas dele, né? Incriminando ele por tabela, porque as pessoas sabem que o Dente Sabre está ali, porque ele tem garras e um certo instinto assassino. O Dente Sabre vai acabar se enfrentando com alguns dos agentes do Castle, porque o Castle está usando uma rede de pessoas que moram na rua para informá-lo do que está acontecendo, e isso vai levar os três a se encontrar. O primeiro o Homem-Aranha contra o Dente Sabre, depois o Castle chega também, o Justiceiro. Vai haver um confronto, mas já na conversa assim, as palavras trocadas durante o combate, fica claro que o Dente Sabre é inocente pelo menos disso. O Castle quer matar ele de qualquer jeito e o Homem-Aranha vai acabar ajudando o Dente Sabre a fugir para evitar que o Justiceiro o mate. Os três vão se separar, mas vão seguir as evidências cada um à sua maneira. E essas evidências vão levar a uma grande corporação, a um cientista e o seu patrão ali que estão trabalhando no experimento. E esse experimento é o quê? Isso vai se revelar no final, depois da invasão do Justiceiro e do Homem-Aranha, e o Homem-Aranha de novo fazendo um tremendo esforço para que o Justiceiro não mate ninguém. O experimento é um homem-lobo, que é o responsável pelas mortes tanto dos moradores de rua quanto os ataques aos laboratórios. E ele é irmão tanto do cientista quanto do dono da mega corporação, né? Eles eram em 3 irmãos e o dono da mega corporação, apesar de ser um cara frio pra caramba, não sabia que o irmão tinha sido transformado pelo outro irmão numa aberração como essa. Ele achava que ele havia morrido de um câncer que o irmão estava tentando tratar também. Bom, o Justiceiro tentou jogar esse cientista para fora do prédio para ele morrer. O Homem-Aranha salvou ele com a sua teia. E é justamente esse cientista que sobrevive para voltar e fechar os dois junto com a criatura para que eles morram. O Dente Sabre vai surgir também, porque ele também estava indo para lá. E os três juntos vão conseguir derrotar as tropas, vão conseguir ferir gravemente esse lobisomem. O cientista tramou tudo, acaba morto pelo Dente Sabre. Já o outro irmão, que era o dono da corporação, consegue fugir com seu irmão capturado, prometendo tentar encontrar uma forma de trazer seu irmão de volta à forma humana. Justiceiro e Homem-Aranha vão seguir seus próprios caminhos. Mas o caminho do Justiceiro ia levá-lo ao encontro com outro mutante. Acontece que o Justiceiro está destruindo um cartel de drogas ligado ao Rei do Crime no México. Vai ser uma tremenda troca de tiros que vai acabar por ferir, derrubar um helicóptero com um sniper que trabalha para o Rei do Crime. Ele vai sobreviver e ele já tinha muita raiva do Frank Castle porque ele tem umas cicatrizes que são resultado da ação do Castle
ainda na guerra, quando ele foi tenente inclusive do mesmo batalhão que esse cara. Então esse cara quer muita vingança. Só que antes dele, o Rei do Crime também quer. O Rei do Crime tem seu próprio plano. E esse plano envolve procurar os Carniceiros. Que a gente vai ver, estão enfrentando o Wolverine mais uma vez. Eles conseguem perseguir o Wolverine. Eles estão rastreando ele de todo jeito. O Wolverine vai escapar deles após ferir o Reese, mas não vai matá-lo. E o Reese vai informar o Pierce que o Wolverine fugiu, mas eles vão continuar a procurá-lo até encontrar. Enquanto eles estão fazendo isso, eles vão receber o contato do Rei do Crime. O Rei do Crime quer parar o Justiceiro, mas não quer parar de qualquer maneira. Ele pegou um homem, quer se vingar do Justiceiro, transformou ele num ciborgue, mas ele não tem a tecnologia suficiente para concluir a transformação do cara, para torná-lo um ciborgue funcional. Para isso, ele quer a ajuda dos Carniceiros, está disposto a pagar. Os Carniceiros querem o fim de Frank Castle, então eles fazem pela metade do preço a tecnologia que o rei precisa para colocar seu ciborgue em funcionamento, desde que o rei entregue a cabeça do Frank Castle. O ciborgue, depois de estar completamente construído, aceita passar por mais um procedimento. Aqui não é revelado, mas esse procedimento vai deixá-lo com a cara do Justiceiro. E com este gancho para a saga do Wolverine número 10 da Panini, que tem a conclusão dessa minissérie, a gente encerra a saga do Wolverine número 9 e também o vídeo de hoje do canal Fator X. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, aproveitem e curtir o vídeo, se inscrever se ainda não são inscritos e ativar o sininho para receber as notificações. Com as notificações ativas, voltem para os nossos próximos vídeos. Eu espero vocês de volta para todos eles. Então até lá e um grande abraço.